Oi, gente, eu sou a Manu, sou vice-presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos e Pós-Graduandas, a ANPG, e eu também sou da área da saúde. Eu sou enfermeira sanitarista, faço doutorado em saúde coletiva e atualmente eu estou desempenhando a função de conselheira nacional de saúde. Bom, eu resolvi gravar aqui um pouquinho porque tem muita gente me procurando com muita dúvida sobre o coronavírus, sobre as medidas que a gente tem que tomar nesse período que o nosso país está atravessando. Então eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. Para começar, eu queria falar um pouco sobre o que é o coronavírus mesmo. Na verdade, quando a gente fala coronavírus, a gente não está falando apenas de um vírus. A gente está falando de uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Ele é chamado de coronavírus porque, quando visto ao microscópio, a estrutura dele se assemelha um pouco com uma coroa. Por isso a designação coronavírus. Mas qual que é a novidade nesse caso? Bom, em 31 de dezembro de 2019 foi registrado um novo agente do coronavírus, que a gente denominou de Covid-19, a partir de algumas infecções que foram registradas na província de Hubei, na China, que foi onde começou o foco das infecções. Bom, o Covid-19 ele é considerado uma zoonose porque o vírus ele foi encontrado em algumas espécies de animais e a suspeita principal é de que tenha havido um conjunto de mutações genéticas e que a partir daí foi possível então que o vírus infectasse seres humanos. Bom, antes de começar a falar algumas orientações, eu só queria alertar todo mundo que esse momento que a gente está vivendo no Brasil e no mundo com o coronavírus é um momento muito grave. E nós não podemos subestimar nem minimizar esse momento. A gente precisa tratar esse momento com a seriedade que ele merece. Todo mundo sabe que a Organização Mundial de Saúde classificou o coronavírus como uma emergência de saúde pública de importância internacional. É uma pandemia, devido à disseminação no mundo inteiro, à alta capacidade de transmissão do vírus. É um vírus muito contagioso e tem causado milhares de mortes ao redor do mundo. E aqui no Brasil, infelizmente, isso não vai ser diferente. A gente já registrou as primeiras mortes e, se não tomarmos as medidas cabíveis, nosso cenário tende a piorar. E aqui eu queria fazer um apelo principalmente aos jovens. A gente sabe que nos jovens a taxa de letalidade é menor, mas isso não nos exime de ser responsáveis pela não transmissão do vírus. Mas por quê? Porque, se a gente não seguir as orientações devidas, nós podemos nos tornar agentes contaminantes do vírus para as populações mais vulneráveis. Por exemplo, os idosos e as pessoas imunossuprimidas. Então, vamos falar sobre algumas medidas que a gente tem que tomar nesse período. A primeira delas é: fique em casa. Manu, mas eu não estou apresentando nenhum sintoma do coronavírus, eu não tenho coronavírus, eu não fui infectado pelo coronavírus. Primeiro, você não sabe se você tem ou se você não tem o coronavírus, a menos que você faça o teste. E mesmo assim, você pode estar em período de incubação da doença. Da Science, que fala que o número de pacientes que têm o coronavírus, mas são assintomáticos, é 6 vezes maior do que os pacientes que apresentam sintomas. A novidade desse artigo é que eles comprovam que os pacientes que são assintomáticos, eles podem transmitir a doença. E embora os pacientes que apresentem os sintomas tenham uma capacidade 2 vezes maior de transmitir a infecção, os pacientes assintomáticos, aqueles que não apresentam sintomas, eles respondem por cerca de 2/3 das infecções. Mas por que é importante a gente ficar de quarentena, ficar em casa nesse período? Bom, os especialistas dizem que quanto mais a gente retardar esse convívio social, menor vão ser os casos de transmissão da doença. Isso é meio óbvio. A gente vai ter de retardar um pouco o pico do surto da infecção. Se a gente tiver casos espaçados num longo período de tempo, a gente não corre o risco de sobrecarregar o nosso sistema de saúde. É o que os especialistas chamam de achatar o pico da curva.
E aí a gente vai ter menos casos por um período de tempo e vai conseguir dar respostas qualificadas, atender qualificadamente a população que chega sem pânico, sem pressão e sem sobrecarregar o nosso Sistema Único de Saúde. A segunda dica que eu dou é lave as mãos. Lave as mãos por pelo menos 20 segundos. Os especialistas recomendam que nós lavemos as mãos pelo menos a cada 2 horas. Bom, se você não quiser ficar lavando as mãos de 2 em 2 horas, eu recomendo que você tenha um álcool em gel e que toda vez que você tocar a superfície, ou pelo menos quando der esse intervalo de 2 horas, você higienize suas mãos com álcool em gel. Lembrando que o álcool em gel a 70%, ele substitui a lavagem das mãos quando as mãos não estiverem visivelmente sujas. A dica que eu dou é, se você estiver apresentando algum sintoma de gripe, além de você se isolar um pouco desse convívio social, separe o seu material de uso pessoal, copo, talheres, e se for tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com o braço na altura do cotovelo. Evite tocar nas mucosas do olho, do nariz ou da boca, porque isso facilita a transmissão do vírus que pode estar nas suas mãos para o seu organismo. Contato próximo, mesmo que seja um cumprimento, abraços, apertos de mão, beijos. Manu, importante, pode namorar na quarentena? Pode beijar na boca? Bom, se você tiver assintomático, tudo bem. Mas se você estiver apresentando algum quadro gripal, não é recomendável. A 8ª dica que eu dou é, se você por acaso tiver que sair da quarentena por um motivo grave, prefira os transportes de uso individual. Claro que a gente sabe que isso não é realidade para a maioria da população, mas se você tiver condição, prefira os meios de transporte de uso individual. Evite pegar metrô, trem, barcas, que tenham aglomeração expressiva de pessoas. A 9ª dica que eu dou é, mantenha sempre os ambientes ventilados, de preferência ventilação natural. Por exemplo, se você por acaso precisar pegar um Uber, evite o ar-condicionado, peça para manter todas as janelas do Uber abertas. 10ª dica que eu dou, e a mais importante delas, é defenda o SUS. Essa experiência serviu para nos mostrar que apenas os sistemas de saúde públicos e universais são capazes de responder a crises como essa, a epidemias de grande porte. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos defender o nosso SUS. Defender o SUS hoje é lutar contra o seu desfinanciamento e pela revogação da Emenda Constitucional 95, que congelou em 20 anos os gastos em saúde e em educação. Para vocês terem uma ideia, só no ano de 2019, segundo um estudo feito por especialistas da Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde, a saúde perdeu 22,48 bilhões de reais. Isso é um montante enorme. Para vocês terem uma ideia, as renúncias fiscais concedidas pelo governo federal, ou seja, aquele dinheiro que deixa de ser arrecadado, no ano de 2019 foi da ordem de 300 bilhões de reais, ou seja, é 10 vezes maior do que o valor que foi retirado do SUS. Imagina se todo esse dinheiro fosse investido no Sistema Único de Saúde. É isso, pessoal. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com essas dicas que eu deixei aqui e espero sinceramente que essa crise ela nos ajude a valorizar mais o Sistema Único de Saúde, a pesquisa científica nacional, que é central, cientistas, a ciência brasileira e também a universidade pública, que realiza mais de 90% da nossa pesquisa científica no nosso país.